Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos abordar um tema crucial para quem está se preparando para concursos: a interpretação de textos. Saber interpretar bem é uma habilidade essencial, pois permite que vocês captem não só as informações explícitas, mas também os significados mais profundos de um texto. Vamos conhecer técnicas para analisar textos com mais precisão e entender o que realmente é pedido nas questões? Então, vamos lá. Começamos com o primeiro passo de toda a interpretação: a leitura atenta. Pode parecer óbvio, mas muitas vezes passamos rápido demais pelo texto e deixamos de captar detalhes importantes. Em provas, cada palavra pode contar, então é fundamental ler com calma e atenção, grifando palavras-chave e frases centrais. Dica prática: durante a leitura, grife as ideias principais, termos repetidos e expressões de ligação, pois elas podem indicar o ponto central do texto. Exemplo: em um texto sobre sustentabilidade ambiental, grife termos como preservação, impacto ambiental e recursos renováveis, que ajudam a entender a ideia central e as discussões envolvidas. Esse primeiro contato com o texto é para garantir que nada passe despercebido. Em provas, fazer uma leitura focada ajuda a capturar o objetivo do texto e a identificar o ponto de vista do autor logo de início. Outro passo importante é identificar a estrutura do texto. Saber se o texto é narrativo, descritivo ou dissertativo ajuda a entender qual é o seu objetivo e quais técnicas de leitura usar. Em uma narrativa, por exemplo, vamos procurar entender os personagens e a sequência dos eventos, enquanto em uma dissertação vamos focar nos argumentos apresentados, gênero e estrutura. Em uma dissertação, foque nos argumentos e na estrutura lógica. Em uma narrativa, observe personagens e enredo. Em uma descrição, preste atenção aos detalhes e às características. Exemplo: ao interpretar uma crônica, observe o contexto social ou o tema cotidiano que o autor quer destacar. Já em uma dissertação, procure identificar os argumentos e as possíveis contra-argumentações. Reconhecer o tipo de texto e suas características ajuda a direcionar a leitura, evitando distrações e melhorando o foco. Cada gênero textual tem uma forma específica de organizar as ideias, e saber disso ajuda a entender melhor o que é relevante no texto. A inferência é uma das habilidades mais cobradas nas provas de interpretação de texto. Inferir significa ler nas entrelinhas, ou seja, captar informações que não estão explícitas, mas que podem ser deduzidas a partir do contexto. Para fazer boas inferências, é importante juntar as pistas do texto e interpretar o tom e as intenções do autor. Exemplo de inferência: em uma frase como "João chegou ofegante ao final da corrida", podemos inferir que João correu rápido ou teve dificuldades durante o percurso. Dica prática: preste atenção em palavras que indiquem causa, consequência ou contraste, pois elas ajudam a entender o contexto e as ideias subentendidas no texto. As inferências permitem que a gente compreenda o que o autor quer sugerir, sem dizer diretamente. Em concursos, esse é um diferencial que mostra capacidade de análise e interpretação crítica. Muitos textos apresentam uma opinião ou um ponto de vista, e captar a posição do autor é fundamental para responder corretamente às questões de interpretação. Verifique se o autor usa palavras que demonstrem julgamento, opinião ou apreciação, pois isso ajuda a identificar sua posição sobre o tema. Exemplo: em uma frase como "é essencial que adotemos práticas sustentáveis para preservar o planeta", percebemos que o autor defende a sustentabilidade e expressa uma opinião positiva sobre o tema. Sinais para observar: palavras como importante, essencial, grave, necessário, entre outras, mostram que o autor está expressando uma opinião e não apenas informando fatos. Em provas, entender a posição do autor é essencial, pois isso orienta as respostas e permite identificar com mais clareza a intenção do texto.
Além disso, reconhecer o ponto de vista ajuda a evitar interpretações incorretas. Para finalizar, vamos falar da análise das questões. Ler as alternativas com atenção e comparar cada uma delas com o que foi compreendido no texto é fundamental para selecionar a resposta correta. Evite escolher uma resposta baseada em opinião própria. Ao invés disso, baseie-se no que está presente no texto. Dica prática: ao analisar as alternativas, elimine as opções que não têm relação direta com o texto ou que distorcem as ideias apresentadas. Normalmente, a melhor resposta é aquela que está mais alinhada ao contexto e às informações do texto. Cuidado com as pegadinhas. Algumas alternativas trazem ideias próximas, mas que não são exatamente o que o autor afirmou. Analise com calma para garantir a escolha correta. Essa técnica de eliminação ajuda a evitar respostas precipitadas e direciona o foco para as informações que realmente importam. Em provas de concurso, entender exatamente o que é pedido na questão e fazer uma leitura cuidadosa das alternativas são passos decisivos para o sucesso. Vamos fazer uma breve revisão das técnicas que aprendemos hoje para a interpretação de textos. Leitura atenta. Grife informações centrais e leia com foco. Identificação de estrutura e gênero. Direcione a leitura com base no tipo de texto. Inferência. Busque entender as entrelinhas e informações implícitas. Ponto de vista do autor. Identifique a posição e intenção do autor. Análise de questões. Use a técnica de eliminação para escolher a melhor resposta. Essas técnicas são fundamentais para interpretar textos com precisão, economizando tempo e evitando erros comuns. Em provas de concurso, praticar essas habilidades fará toda a diferença. Finalizamos a nossa aula sobre técnicas de interpretação de textos. Pratiquem bastante, pois essas habilidades ajudam a desenvolver uma leitura mais crítica e detalhada, que será essencial para as provas. Continuem focados e revisando o conteúdo, e nos vemos na próxima aula. Até lá!